Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer de mais uma vez ter a oportunidade de conversar com vocês sobre o tema Carta de Brasília. Na sua atuação, o promotor de justiça tem alguns instrumentos para fazer a sua atuação extrajudicial. O principal deles é o inquérito civil, né? Outros procedimentos também tem para questões de acompanhamento, o procedimento administrativo, o procedimento preparatório, que é o preparatório do inquérito civil. Eu, inclusive, sempre recomendei que se utilize muito pouco, só em hipóteses mesmo que não dê, desde logo, para instaurar um inquérito civil. E assim sempre recomendei, porque ele tem até um prazo muito menor e tem praticamente os mesmos requisitos para a instauração que o inquérito civil. Então, o instrumento básico é o inquérito civil. E dentro do inquérito civil podem surgir várias situações em que pode se lançar a mão de vários instrumentos para que se chegue a um resultado resolvendo aquela questão que foi colocada, aquele fato que é objeto do inquérito civil. Então, esses instrumentos são, por exemplo, a recomendação administrativa. Quando você instaura um inquérito civil, tendo em vista que há uma determinada prática que precisa ser ajustada aos termos da lei, pode o membro do Ministério Público efetuar uma recomendação administrativa, por exemplo, voltada à administração municipal, para que passe a adotar em determinadas práticas que lhe são comuns a observância de certos procedimentos. Então, recomendar, por exemplo, se há notícias de que precisa haver uma regulamentação em torno de verificação de presença de servidor público ao trabalho. Então, pode haver uma recomendação administrativa baseada, claro, sempre onde conste todos os fundamentos legais, baseado no fato de que chegou a notícia de que precisaria haver uma regulamentação nessa área e explicitar, recomendando ao administrador público que se efetue, passe a atuar de uma determinada forma. Evidente que a recomendação administrativa, ela é, por assim dizer, quase que um projeto de ação civil, porque uma vez recomendado, se a autoridade é quem foi recomendada, efetuada essa recomendação, ele não atender, o resultado é a propositura de ação civil. Então, a recomendação administrativa é um dos instrumentos. Outro dos instrumentos seria o termo de ajuste de conduta, onde também, baseado no fato que é colocado, tendo em vista o que dispõe a lei, o membro do Ministério Público pode firmar esse compromisso de ajustamento de conduta para que aquela situação se resolva sem a necessidade da propositura de uma ação judicial. É evidente também que nessa hipótese o inquérito civil vai ficar paralisado até que se cumpra ou não esse termo de ajuste de conduta. O termo de ajuste de conduta também, se cumprido, leva ao arquivamento do inquérito civil pela solução da questão. Se não for cumprido, só então é que também vai dar ensejo à propositura de uma ação civil. Então, é também um instrumento que nasce no bojo do inquérito civil. A recomendação administrativa, o termo de ajuste de conduta, eles acabam saindo desse instrumento inquérito civil. E também no inquérito civil pode haver necessidade, por exemplo, da realização de uma audiência pública. Quando esse inquérito civil, vamos dar um exemplo na área de meio ambiente, que se trate da recomposição de mata ciliar num determinado rio que está dentro da comarca, naquele trecho em que pertence à comarca. Pode ser que haja necessidade do Ministério Público realizar uma audiência civil, audiência pública, com todos os interessados, sejam os proprietários lindeiros ao rio, seja o órgão ambiental, sejam órgãos da sociedade civil, como por exemplo universidades, enfim, reúne-se no mesmo ambiente todas as pessoas, todos os atores daquele fato, para que se possa chegar a uma determinada conclusão de qual caminho a se seguir para que se resolva aquela questão. Evidentemente que de todos os instrumentos, seja da recomendação, seja do termo de ajuste de conduta, o que talvez demande um maior grau de capacitação do membro do Ministério Público para realizar, seja a audiência pública. Porque a audiência pública vai colocar num mesmo ambiente pessoas com opiniões completamente antagônicas. Então, conduzir uma audiência pública, muitas vezes, não é fácil, porque você coloca pessoas em conflito, pretensões completamente diversas no mesmo ambiente, tentando chegar a um denominador comum. Então, principalmente os membros mais jovens do Ministério Público
precisam, às vezes, do auxílio dos denominados centros de apoio para realizar isso. Trazer colegas mais experientes para que, junto com ele, porque ele que é o titular, não vai transferir ao centro de apoio a responsabilidade, mas conjuntamente com o auxílio desses colegas mais velhos, possa efetuar a audiência pública. Então é isso, o instrumento por excelência da atuação extrajudicial é o inquérito civil, sim, é o inquérito civil. Dentro deles podem ser lançados mão de vários instrumentos, como eu falei, a recomendação, o termo de ajuste de conduta ou uma audiência pública. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, o Ministério Público ele teve uma mudança de perfil de atuação. Tradicionalmente, lá atrás, o Ministério Público tinha atuação essencialmente ligada ao processo, seja na área civil, seja na área criminal, né? A área extrajudicial traz o Ministério Público um pouco para fora dessas questões tradicionais, ou seja, o membro do Ministério Público ele passa a ser o ator principal na condução de algumas questões. E não é só através de procedimentos formalizados como o inquérito civil, fazendo essas reuniões dentro de gabinete ou no ambiente de um auditório, tudo mais. Às vezes precisa ele ir de encontro ao que a sociedade está vivendo naquele momento. Então, existem vários projetos dos quais os membros do Ministério Público, por vezes, acabam lançando mão, né? O Paraná mesmo tem a Geração Atitude e, basicamente, são projetos que envolvem a realização de palestras, a ida principalmente à escola, porque o cidadão de amanhã é a criança de hoje e esse é que precisa ser ensinado. A sociedade só começa a crescer, a exigir os direitos, a realizar direito a partir do momento que tem a consciência dos direitos. Então é muito importante a participação em projetos sociais, principalmente sempre eu dou ênfase com crianças, com escola, com adolescentes, para que eles saibam quais são os seus direitos, o que pode ser exigido, o que é correto, o que é incorreto, né? Porque se não há ensino, o que se gasta em ensino se economiza várias vezes em repreensão depois. Então é muito importante, desde a mais tenra idade até os mais, com um pouco mais de idade, mas ênfase eu acho principalmente baseado em palestras, em projetos que o membro do Ministério Público ou ele tem iniciativa ou que ele adira. Eu sei que há, inclusive, projetos esses dias na Corregedoria, a gente recebe estágio probatório. Eu achei muito interessante a participação de uma promotora de justiça num projeto em que se realiza um júri simulado, que quem é julgado é o lobo mau, a vítima é Chapeuzinho Vermelho ou a vovozinha, e tem os jurados e aí é feita a acusação, quem faz é o caçador ou qualquer coisa, qualquer outro membro ali, enfim, com crianças de 7, 8, 9, 10 anos, mostrando na linguagem deles o que é certo, o que é errado, que quem anda por um caminho desviado tem que sofrer uma determinada repreensão para que possa se ajustar à sociedade adequadamente. Então, eu acho muito importante esse contato do promotor, desmistificar um pouco aquela figura que está lá só no fórum, que está só participando da audiência. Então, ele ir para a sociedade e ver que é uma pessoa como outra qualquer. Isso pode parecer estranho se falar que em cidades grandes, mas em cidades pequenas, a figura do promotor, a figura do juiz, são sempre figuras que ficam um pouco distantes. As pessoas olham, às vezes, com um olhar meio ressabiado, como se fosse uma figura de outro planeta. E o fato de participar de projetos sociais, o fato de fazer palestras, quebra um pouco disso. Isso também torna acessível o membro do Ministério Público à população. A população daí não tem receio de procurá-lo e colocar seus anseios, seus problemas, para que ele possa, dentro das suas atribuições, ajudar a resolver.